Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Literatura Local, que é um programa da TV Câmara com a APL, com a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito importante, que é a história da Universidade de Passo Fundo. Nós temos aqui duas personagens importantes para a UPS, para a nossa UPF, que é Agostinho Bode e a nossa reitora Bernadette Dalmoni. Então, os dois vão nos falar um pouco sobre a história da nossa UPF e os 50 anos que estão sendo comemorados neste ano dessa grande instituição. Então, Agostinho Bode foi professor dessa grande universidade, foi vice-reitor, pesquisador, escritor. Todos que estudaram nessa universidade têm um pouco da lembrança desse grande professor, dessa grande figura que é Agostinho Bode. Bernadette está aqui conosco, é uma honra, né? Foi a vice-reitora, agora está reitora, e nós temos uma honra grande de tê-la aqui conosco para falar um pouco da UPF. Então, nós queremos que se apresentem e deem os cumprimentos para os nossos ouvintes. Bom, boa noite, é um prazer poder participar desse momento em que nós celebramos os 50 anos da Universidade de Passo Fundo, vendo de perto a história, e também gostaríamos de ouvir a reitora, né, dos seus projetos, da situação atual, né, da nossa universidade. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e nós teremos muito orgulho de conduzir a universidade nesses próximos 4 anos. Estamos aqui falando um pouco, né, dessa linda história, uma história calcada no interesse coletivo, uma história belamente construída pela comunidade, que nós celebramos nesse momento, então, os seus 50 anos. Que lindo, que lindo. Então, eu estou vendo que vai ser um programa muito bonito. Nós podemos começar, então, do início, né, professor Agostinho? Vamos começar lá do início. Prisca zero, né? Isso mesmo. O que é que fez? Como era Passo Fundo? Quais eram os aspectos culturais, políticos, que fomentou o início dessa universidade, pois da criação? História. A criação da Universidade de Passo Fundo, eu digo, é mitológica. Realmente é um fato inédito no Brasil, foi fato inédito no Brasil. Veja, Passo Fundo foi uma cidade abandonada. Se nós olharmos a Revolução Federalista, 1894, Passo Fundo virou um lixo, entende? Foi realmente destruída Passo Fundo. Desapareceu praticamente. Desapareceu. Imagino 4.000 soldados aqui, brigando, se matando, mortos de fome. Então a população foi dizimada, fugiu para as bandas de Erechim, para as bandas de Porto Alegre. Nós, realmente, os relatores desse período mostram uma situação dramática. E quem assumiu posteriormente a essa revolução foi Gervásio Lucas Annes. Para você sentir, nós sentirmos um pouco o quanto Passo Fundo era desconsiderado, Gervásio foi buscar, como intendente local,
recursos junto a Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos diz: o que você quer em favor de tua toca? Né? E, inclusive, a Abbott, que era auxiliar do Júlio de Castilhos, né? Ele disse: Passo Fundo é pobre, não vale a pena investir. Ele disse: se nós somos pobres, que dirá outros lugares. Bom, para você sentir, essa era a realidade, e esse é o sentimento forte que sempre prevaleceu, principalmente no que diz respeito ao ensino, o ensino geral, né? Até 1930, Passo Fundo praticamente não conheceu o ensino, nem o fundamental, né? Nem muito menos o de segundo grau, que na época se chamava, né? O ensino. Aí surgiu eventos interessantes, né? Principalmente uma pessoa que eu acho que Passo Fundo merece ser destacada é Nicolau Araújo Vergueiro. Ele, em questão de 20 anos, de 1930 até 1950, ele produziu efeitos extraordinários, principalmente pela força política que ele detinha e pela abertura que ele tinha. Quer dizer, nós em pouco tempo, de 5.000 alunos, no município todo, que compreendia desde Nonuai até todas essas pequenas cidades que hoje são municípios prósperos da região italiana, né? Todos esses municípios não tinham 5.000 alunos. Ele, em questão de 20 anos, transformou essa cidade até 10.000 alunos, né? E Passo Fundo realmente se tornou uma cidade interessante em questão do ensino. Eu tenho um pequeno texto que eu acho que pode mostrar o tamanho da força que essa personalidade e reunia realmente uma liderança significativa. Aí diz o seguinte: movimento significativo e ágil começou a ser realizado em Passo Fundo em torno de uma escola de preparação para professores, né? Eulina Bernardes Braga, em 1928, era diretora do Colégio Elementar Protásio Alves, juntamente com a professora Ana Luísa Ferrão Teixeira. Aqui vem um fato interessante: a presença feminina como liderança para o ensino em Passo Fundo. Eulina Braga, com apoio do intendente Dr. Nicolau de Araújo Vergueiro e por força política desse, conseguiu que a Escola Complementar de Formação de Professores viesse a Passo Fundo. Nessa escola, até 1943, foram formados 236 alunos. Em 15 de maio foi criada a Escola Normal Oswaldo Cruz, né? Também nesse ano de 1943, o Ginásio Notre Dame passou a oferecer curso de formação de professores primários para a implantação da Escola Normal Notre Dame. Veja, esse esforço primeiro de iniciativas para a formação de professores e para a criação de escolas primárias na região foi uma coisa extraordinária. Bom, em 1950, então, nós já tínhamos boas escolas primárias na região toda e escolas de segundo grau, Notre Dame, Oswaldo Cruz, né? A escola dos Irmãos Maristas, o IE, né? Aí começou o sonho do ensino superior, 1950, né? Então, a liderança veio o Antônio Donin, que provocou uma discussão. Aí começou, então, a formação da Sociedade para a Universidade, com a liderança do Dr. César Santos, né? Começou esse esforço, que foi sendo levado adiante em 54, e em 56 houve a autorização para a Sociedade Universidade para a Universidade ter ensino superior através do curso de Direito, né? Nesse mesmo ano de 56, né, então, houve interesse por parte da diocese em fomentar a educação. Então, entrou a diocese e propôs, através de um consórcio universitário católico, né, compreendendo Notre Dame, as irmãs de Notre Dame, os irmãos maristas e os padres da Sagrada Família, né? Então, reuniram esse esforço e, em 56, então, o Juscelino autorizou, né, 3 cursos: curso de letras, curso de pedagogia e curso de filosofia. Então, nós já tínhamos 2 instituições interessantes, né?
E já desde aquela época havia interesse, inclusive o bispo falou com o Dr. César Santos, de reunir, pensando-se numa fundação universidade, né? Aí realmente as coisas fluíram bem até certo ponto, até 1964, né? Quando houve, então, uma intervenção, né? Uma intervenção na sociedade para a universidade por questões políticas que não vem ao caso falar agora, né? A intervenção foi, e o Dr. Murilo Coutinho Anes assumiu, então, a presidência da sociedade, convidou o Padre Alcides, então, para coordenar os esforços acadêmicos da sociedade, aproximando, então, do consórcio universitário católico, né? E aí já se pensava seriamente numa universidade. Em primeiro lugar foi se pensar uma universidade federal, o que não foi aceito, né? Aí o Padre Alcides, com todo o seu interesse, foi buscar uma universidade estadual. Também não foi aceito, né? E isso foi sendo levado até 1966. Em 66 houve um novo problema que ocorreu, porque os irmãos Santos entenderam de assumir por razões políticas novamente, né? E com os esforços dos políticos daqui, isso foi superado, né? Então, novamente, o doutor Murilo assumiu, o Padre Alcides assumiu, e rapidamente, em 67, em questão de meses, né, juntaram-se as forças e, graças a Tarso Dutra, que era o ministro da Educação, foi concedido a formação da Universidade de Passo Fundo, que abrigaria, ou abrigou, na verdade, a Universidade de Passo Fundo. Então, em abril de 68, foi criada a Universidade de Passo Fundo, com a presença, naturalmente, do presidente, que era Costa e Silva, né, que esteve em Porto Alegre e concedeu esse privilégio, em poucos meses, a consecução de uma universidade. Na verdade, não era dita naquela época comunitária, porque essa ideia de universidade comunitária ocorreu só, na verdade, em 1988, na época em que se fez a Constituinte, e se colocou, isso foi uma conquista muito grande, se colocou a universidade comunitária como uma instituição reconhecida, inclusive, pela Constituição, né? São passos rápidos que nós podemos dizer dessa caminhada, entende, da Universidade de Passo Fundo. Mas o que convém destacar é que é uma universidade conquistada, né? Não foi dada, entende? Nem pelo Estado federal, nem estadual, né? Então, nós realmente acho que somos feitos de um esforço muito grande. E gostaria de destacar tanto o Dom Cláudio Collin, como o Dr. César Santos e Rei Sulis Santos, como os iniciadores desse esforço, né? Não dá para esquecer nenhum deles, né? E depois a primeira reitoria, entende, que assumiu, então, logo que foi formada em 68, autorizada a universidade, que foi o Padre Alcides, né? Como vice-reitor acadêmico, que compreendia todas as vice-reitorias de hoje, né? E o nosso reitor, que foi o Dr. Murilo Coutinho Anes, né? Então, realmente, convém destacar essas figuras extraordinárias, né, que deram tudo de si. E eu destaco, assim, de modo especial, na questão da formação acadêmica. Então, a Universidade de Passo Fundo tendo como, vamos dizer assim, um protagonista importante, o Padre Alcides, principalmente na formação acadêmica, da visibilidade institucional, né? É claro, aí nós podemos ir adiante, logo em seguida, eu vejo assim, como importante os cursos de férias. Eu acho os cursos de férias, e você foi aluna, inclusive, sim, né? Sim. Eu acho que é uma experiência extraordinária. 2.000 alunos de toda a região se formaram, e muito do benefício financeiro vieram também dos cursos de férias, benefícios financeiros, né? Outra experiência, então, começou em 83, 84, quando se pensou efetivamente e dar visibilidade total à universidade com a questão da pesquisa. Então, a formação e qualificação do corpo docente através de mestrado e doutorado.
Então, é uma história muito bonita, temos muito o que falar. Deixamos para o próximo bloco, né, professor? O próximo bloco, então, continuamos com essa história e ouvimos mais a reitora Bernadette sobre a nossa universidade. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Retornamos então falando da universidade, da história da Universidade de Passo Fundo. Agora vamos ouvir a reitora Bernadette Dalmolin falando um pouquinho do momento atual da universidade. Como é que você... O que você pode nos colocar do momento atual da universidade? Como você sente que está a universidade agora? Olha, eu fiquei escutando a linda história aqui contada pelo professor Agostinho e refletindo um pouco sobre tudo isso, né? Como é importante nós conhecermos esse passado, reconhecermos toda a dimensão para construir essa grande universidade, o esforço. De fato, ela foi conquistada passo a passo, né? E hoje, obviamente, ela continua sendo conquistada. Mas eu diria assim que esses 50 anos, eles fizeram da nossa UPF e da nossa região uma história bonita. Eu perguntava em alguns momentos o que seria da nossa região sem a universidade nesses 50 anos. Então, primeiro eu gostaria de referendar a bela história, o esforço da sociedade como um todo e de algumas pessoas em especial, né, que construíram, que sonharam naquela época e conseguiram fazer com que essa instituição fosse viva, vibrante e que trouxesse a educação superior aqui para a região. Porque, na verdade, era um vazio educacional, né? Não existia, o professor contava lá nos primórdios, nem a educação básica. E aí vai se batalhando, se lutando e se chega, então, à educação superior. Então, eu quero dizer com isso que nós temos uma história rica, construída, lutada por esse coletivo todo. E essa gênese comunitária é algo que hoje, ao olhar para essa história, a comunidade acadêmica atual quis, né, e quer continuar referendando. Nós somos uma instituição comunitária e isso significa que nós entendemos a educação como bem comum, né? Nós entendemos a importância de essa situação toda ser criada, desenvolvida com o zelo e o cuidado que foi. E a partir disso, obviamente, que temos que olhar o cenário atual. Hoje nós temos outros problemas, né? Nós temos um outro contexto bastante complexo no ensino superior. Se na época nós tínhamos um vazio educacional, hoje nós temos um conjunto de outras instituições aqui presentes, inclusive vivemos uma situação bastante delicada com instituições de cunho muito mais mercadológico que talvez não estejam como essas pessoas que construíram e nós que estamos aqui nessa caminhada pensando e preocupadas com a formação humana, com uma formação integral, como uma instituição que se vê comunidade
e trabalha com essa comunidade o tempo todo. Então nós temos aí muitos desafios, nós vivemos obviamente dos recursos dessa própria comunidade que acessa com suas matrículas, nós temos sim alguns benefícios em razão de sermos comunitária, mas vivemos sobretudo das mensalidades dos nossos alunos. Precisamos, estamos num tempo, esses 50 anos, certamente, né, vai significar uma olhada cuidadosa em toda essa nossa estrutura, um repensar de toda essa nossa estrutura, de forma a manter essa nossa instituição realmente enraizada nessa comunidade, mas atravessada por todos os processos globais também, fazendo esse diálogo com a nossa região, com a comunidade nacional, com a comunidade internacional. Nós precisamos fazer com que a nossa instituição permaneça com esse crescimento e com essa densidade trazida aí ao longo dos anos. Estamos já nos primeiros dias da nossa gestão trabalhando para isso, né? Eu gostaria de destacar que durante esses últimos anos que estivemos aí à frente da universidade, nós conseguimos, eu diria assim, fazer um grande resgate dessa história comunitária, um grande laço com essas comunidades, e eu costumo dizer que são muitas comunidades numa comunidade, e nós entendemos que todas elas, que toda essa pluralidade precisa estar presente, porque é dela que nasce a riqueza e toda a diversidade necessária para a formação. Então esses anos foram anos de muito trabalho no sentido de trazer essa comunidade, no sentido, né, mais amplo, para dentro dos nossos projetos acadêmicos, trazer as grandes questões que permeiam o cotidiano para a sala de aula, fazer com que a sala de aula saísse, né, daquele espaço restrito para olhar esse universo, fazendo de fato esse diálogo para que a nossa formação, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, ela possa expressar essa complexidade, ela possa se debruçar sobre essas necessidades aí tão prementes, tão importantes para o nosso desenvolvimento social, econômico, ambiental. Então, Dilce, nós estamos aí nesse processo, um processo que sempre foi, desde os primórdios, complexo. Hoje são outras situações, obviamente que muitas dessas presenças colocadas aí no cenário político, né, no cenário econômico também aparecem no cenário atual, mas nós entendemos que o capital cultural da nossa universidade, né, o capital humano da nossa universidade, o pertencimento dessa universidade nessa comunidade, ela está de fato imbricada nesse lugar. E a pujança hoje da própria região são elementos que farão com que a nossa universidade continue sendo essa instituição forte do ponto de vista da educação superior, da produção de conhecimento e do desenvolvimento. E puxando um pouco ainda essa questão, professor Agostinho, do modelo comunitário, né, que o senhor bem vai delineando aí na sua fala, hoje nós entendemos que esse modelo, ele já representa para muitos de nós, sobretudo aqui na região sul, mas ele poderá representar uma grande saída para as universidades brasileiras. Nós temos países e temos convênios e pesquisas com outros países, por exemplo, com a Inglaterra,
que está muito interessada nesse nosso modelo e que vê esse modelo como uma grande via da educação como bem comum, né? Porque tem uma diferença quando a gente fala em público e privado, a gente não está só se referindo ao público estatal, né? É ao quanto essa universidade, ela de fato dá acesso, ela está presente, ela vive esse lugar, né? O quanto ela se compromete, se implica com as demandas e o quanto ela se preocupa, inclusive em termos de pesquisa, de extensão, em buscar lá fora soluções, em ver soluções daqui e discutir com outros espaços do exterior. Tudo isso vem sendo estudado como uma grande alternativa às próprias instituições de ensino do Brasil e de outros cenários internacionais. Então, nós queremos muito reforçar essas questões e temos toda a convicção de que é um modelo que realmente se destacou lá na sua gênese e se destacará, continuará se destacando no futuro. Interessante. Eu gostaria de fazer uma questão, né? Porque você desenvolver ensino superior só com curso de graduação é uma questão. E agora nós estamos assim num patamar muito significativo com cursos de mestrado e doutorado. Sim. E sustentar isso, como é que você vê, que perspectiva existem de realmente manter uma universidade em tempos difíceis, com ensino de qualidade, com pesquisa, né, com tempo para a pesquisa, em mestrado e doutorado, com os diversos cursos já existentes? Como é que você vê essa realidade? Então, esse é um grande desafio, né? Nós sabemos que precisamos abrir outras fontes de financiamento e, inclusive, já existe identificado possíveis financiamentos por essa via em grandes instituições do exterior. Nós precisamos buscar isso. Agora, e precisamos buscar recursos públicos também. Nós queremos discutir com o Estado, com o governo federal, continuar discutindo, né, mas com afinco, essa questão do financiamento também para as nossas universidades, porque nos últimos tempos aí nós tivemos cortes significativos da CAPES, enfim, das agências de fomento, para a ciência e tecnologia de modo geral. Então, nós precisamos retomar isso e entendemos a importância da pós-graduação, sobretudo, né? Nós tivemos uma expansão significativa nesses últimos anos aí. Tínhamos o capital humano, estava, digamos assim, estava represado e nós incentivamos e aí aconteceram muitos desses cursos nesse período. E são eles, especialmente, que nos possibilitam essa movimentação toda no cenário internacional, com os nossos professores indo para outras universidades, com professores e alunos, né, também vindo para a nossa universidade. Então, num momento em que nós vivemos uma sociedade globalizada, nós precisamos fazer esses movimentos e oportunizar a nossa região, a nossa universidade, aos nossos alunos, esse diferencial, algo que outras instituições que oferecem só graduação, ou mesmo que oferecem pós-graduação em algumas modalidades, não conseguem, de fato, oportunizar nem aos seus alunos, nem aos seus professores, muito menos à sua comunidade. Então, eu diria que é um desafio, né? O cenário econômico e o cenário social, político, ele nos preocupa, sim. Talvez, nesses últimos anos aí, de 92 para cá, que eu estou na universidade, a gente nunca tenha vivido um cenário tão delicado, né? Porque já vivemos muitas crises, isso é cíclico, a gente sabe, mas hoje nós temos um cenário de concorrência bastante desleal, inclusive. Nós não conseguimos e não vamos oferecer um curso a 199, a 299, não temos condições. A nossa qualidade não nos permite isso,
Se nós tivéssemos mais recursos dos órgãos federais, né, de outros espaços, de outras fontes, talvez nós pudéssemos reverter em bolsas, reverter numa mensalidade mais aprazível para todos. Mas a qualidade tem o seu preço. Infelizmente, existe, né, uma necessidade de nós mantermos essa qualidade e aí esses custos se impõem no nosso dia a dia. Eu vejo assim, que você está num dilema agora, quer dizer, num sistema de sustentar uma universidade. Concurso de graduação é uma realidade. Com certeza. Agora você está num outro patamar e tem que pensar num outro salto de qualidade financeira também para sustentar isso. Perfeito. Né? A peteca está nas suas mãos. As nossas, mas... Infelizmente, esse é um assunto que poderíamos ter vários programas, porque é um assunto bem longo. E nós trouxemos um livrinho do professor Agostinho aqui para debater, que é um pouco da história da Universidade de Passo Fundo, mas a gente sabe que já tem um outro livro para ser lançado nos próximos meses, que está sendo escrito pela professora Bernadette e por uma equipe, né? Pelo Agostinho, por vários outros. É um livro mais completo, com mais história da UPF, e que provavelmente nós lançamos aqui também, né? Trouxemos o livro para cá para discutir com mais conteúdo sobre a universidade. Então, não temos mais tempo, encerramos o programa por aqui hoje, com essas duas personagens fantásticas que a gente gostaria de continuar conversando por muito tempo. E dessa maneira damos boa noite ao ouvinte e agradecemos a presença do Agostinho Botti e da reitora Bernadette Dalmolin. Boa noite.